Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio piloto do Blinkcast. Eu me chamo Diego Pacatuba. E eu sou a Ana Costa, esposa e companheira desse homem aqui no nosso podcast. A ideia desse podcast é exatamente isso, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, finanças, como iniciar. E esse é o espaço que a gente vai estar destinando para contar um pouquinho da nossa história, para tentar ajudar você que está querendo entrar nesse mundo e que você está querendo, não sabe como iniciar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É o nosso espaço, né? O espaço que a gente tem para contar a história, é o espaço que a gente tem para ouvir também um pouco da história das pessoas, dos convidados, de quem participa junto com a gente. É para interagir, trocar experiência, entender como as coisas funcionam, negócios, empreendedorismo e vida profissional. Se você está pensando em iniciar essa jornada, cara, fica com a gente aí, segue as nossas redes. Acredito que você vai conseguir aprender um pouquinho seguindo a gente e fazer com quem iniciou, errou, está aprendendo e a gente está continuando na batalha. Vamos falar um pouquinho da nossa jornada? Bora. Às vezes a gente olha assim, nossos caras estão iniciando um podcast, mas não sabem como é que foi o início, né? Eu sou hoje diretor de uma transportadora aqui no estado do Espírito Santo, a Blink Logística, e a gente iniciou com uma simples ideia. Acho que é a mesma ideia de vocês em relação a como eu faço essa transição da CLT para abrir um MEI, né? E minha esposa que está aqui me ajudou muito porque era um sonho e uma ideia, mas faltava o essencial, né? Que era o capital. Mas a gente tinha aquela vontade, aquele fogo dentro da gente e a gente iniciou, como a gente sempre diz, do jeito que dá, como dá, né? Inicie como você pode. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? E a gente iniciou com a venda de um carro para poder pegar o dinheiro desse carro, iniciar o aluguel de um galpão e começar. E o pior de tudo, né? A gente iniciou com muita vontade, conseguimos o nosso primeiro contrato e esse contrato não pagou. Acho que são os percalços, né? Acho que, na verdade, empreender é literalmente um passo de fé. Sim. Porque é um dia de cada vez e a gente está acostumado ali a trabalhar para pessoas, né? É engraçado que... Sabe o que eu fico pensando? Que quando a gente trabalha para alguém, parece que é mais fácil... a gente consegue contribuir de uma forma para fazer aquela empresa crescer, andar, e é tudo muito fácil. Quando é pra gente, parece que dá uma travada, né? Exatamente. E aí é onde entra o passo de fé, porque eu acredito que esse medo vem da falta de visão. O que vai acontecer? Né? Como é que vai ser o dia de amanhã? A gente vai ter dinheiro, a gente não vai ter dinheiro, vai ter ideias, o cliente vai pagar, vai funcionar, não vai. Então, eu acredito que o maior e primeiro desafio é isso, é você dar o primeiro passo sem enxergar o caminho que está na tua frente. Tem algumas orientações para você estar iniciando, né? Eu já trabalhava no ramo da logística, então era um setor que eu já entendia um pouco, né? Não é, por exemplo, eu entrar no ramo de chocolate onde eu não entendo nada. Então a gente entrou no ramo de logística e eu já sabia, eu já trabalhava para outras pessoas, era 5 horas da manhã, meia-noite tinha veículo na rua, a gente ainda estava trabalhando. E o primeiro estalo que deu foi: por que eu não faço algo para mim? Então eu já vinha alimentando aquilo no meu coração, guardando o que eu podia, e na hora que a gente teve uma oportunidade, eu conversei com a minha esposa e falei: meu amor, a gente tem 2 opções, ou eu empreendo 100% do que eu tenho, pego um empréstimo com quem eu precisar, sem ter certeza de dar certo, mas aí eu tenho certeza que se não der certo, serviu de aprendizado, a gente tenta de uma outra forma, ou eu posso ficar com medo e continuar do jeito que estou. E a decisão, acho que foi uma só, né? Vamos iniciar, vamos começar. E a gente iniciou, começamos, alguns motoristas que já trabalhavam para a gente deram esse start, e aí foi mais exatamente isso, é um passo de fé. Não dá para explicar como que alguém coloca o pouco que tem em um projeto sem ter certeza nenhuma se isso vai dar resultado. Mas se você não apostar em você, se você não iniciar no que você sabe de melhor, ninguém vai fazer isso por você. Não vai acreditar que alguém vai te dar esse start, é difícil. E a gente iniciou e graças a Deus a gente chegou onde chegou. Muita dificuldade, mas foi basicamente isso.
Acho que a palavra certa é passo de fé. Acredite primeiro em você, inicie como tem, não pense em ter o melhor computador, os melhores produtos, a melhor estrutura. Não. Se você tem uma ideia, você acredita nela, cara, vai evoluindo dia a dia, vai melhorando o que você pode, e aí você vai iniciar e vai cada vez mais evoluindo, e aos poucos as coisas vão acontecer. Mas entenda, caminhar como uma tartaruga devagar é melhor do que ficar parado, porque você está caminhando e na sua velocidade. Então, acredito que a gente pode concluir, na verdade, né, dizer que além do passo de fé vem a questão da coragem, né, que está vinculado ao passo de fé, e ter o conhecimento da área, né, que você citou, que também é muito importante. Acho que traz mais segurança, um pouco mais de segurança, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço, não é um chão tão infértil assim para mim, então é mais fácil. É diferente de vendas, né? Eu digo que vendedor, se ele vende ele consegue vender tudo, né? Uma pessoa que trabalha numa loja de roupa, que vende roupa, eu tenho certeza que ela também vende doce, ela também vende geladeira, é a arte de vender, né? É diferente. Se você tem uma ideia de abrir o seu negócio, você acredita que tem um produto e você quer vender, você só precisa ter a coragem de apresentar esse produto quantas vezes for preciso. Porque uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo é que tem público para tudo, né? Tem. O Diego citou das vendas, né? Porque eu sou vendedora, na verdade, há mais de 16 anos. E, de fato, né? Vender é algo que é treinável. Eu não sou muito fã de dizer do dom de venda, tá? Não gosto muito desse termo, porque eu acredito que quando a gente usa, você fala assim, o vendedor ele tem um dom para vender. Eu não acredito muito nisso, até porque eu não vim desse dom, eu não tinha isso. Eu acredito que é treinável como tudo na vida e qualquer pessoa pode fazer. Só que, de fato, vender, quem sabe a manha, né, o caminho de vender, vende qualquer coisa, de fato. É diferente. Mas também você conhecer o seu produto, você conhecer o que você está vendendo, te coloca em outro nível, né? E uma coisa que eu também gosto muito de colocar em pauta é que todo mundo tem que ser vendedor. Nem que seja vender a sua imagem, né? Exatamente. Independente da área, independente da empresa, na sua transportadora, se você não tiver um cara que venda, você não vai para frente. Você tem que vender a tua imagem, tem que vender a imagem da tua empresa e, teoricamente, ali você também lidar com a venda do teu serviço, né? Do serviço que você presta. Então, eu acredito muito que o principal passo é você saber vender, em qualquer área que você for seguir. Então, quem tem isso em mente já está bem à frente da maioria. Então, se você tem um sonho e está aí naquela de será que eu faço, será que eu não faço, fica calmo, a gente passou por isso e vai te ajudar. Não foi fácil, muitas vezes a gente se questionava se era isso que a gente queria, principalmente quando veio o primeiro grande desafio. Você contar com o valor daquele dinheiro e o dinheiro não vir, né? Então, assim, aí você já fala, bem, enquanto era só o meu investimento, era só o meu dinheiro, a gente tenta de novo, recomeça. E quando você está colocando outras pessoas no meio que dependem daquilo, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu buscar, pedimos ajuda e a gente conseguiu arcar com todos os nossos compromissos e perseverar. Eu acho que a primeira questão é você acreditar. Eu sempre digo para a Ana que quando a gente está no caminho certo, isso, acho que quem frequenta uma religião e ele começa a estar no caminho, acho que o primeiro desafio que você tem parece que todas as coisas acontecem para te afastar daquele caminho, né? E eu sempre digo que quando você está no caminho certo, vai vir dificuldade. E você tem que perseverar, porque você tem que acreditar aqui primeiro. E aí o restante sua mente vai fazer e você vai continuar. Mas os desafios foram grandes, né? Eu digo sempre que a gente pode estar trabalhando de CLT, a gente pode estar vendendo um produto no sinal, a gente é observado o tempo todo. A sua credibilidade, a forma como você faz. Se eu não tivesse uma boa postura, uma boa credibilidade e ter feito o que eu acreditava que era correto com todos os profissionais que a mim trabalhavam, eu não teria tido a oportunidade de pegar um contrato. Então, você que hoje está trabalhando, seja o ramo que for, cara, dê seu máximo, faça o seu melhor, né? Você está sendo olhado, acredite. No ramo da logística, por exemplo,
parece que você tem uma logística muito imensa, mas, cara, é tudo muito próximo. Você conhece alguém que já ouviu falar de você, o seu trabalho vai ser sempre observado. Então, assim, faz o seu melhor, acredite. Quando você tiver uma oportunidade, vai aparecer. E aí você tem que estar só preparado, mentalmente, psicologicamente e financeiramente, se for possível, para você estar agarrando essa oportunidade. E eu sempre costumo dizer para fazer até de forma intencional. A gente costuma muito viver no automático, né? Sai de casa, chega na empresa às 7, 8 da manhã, bate cartão, daqui a pouco é hora do almoço e vai vivendo automático. Cara, faz de forma intencional mesmo, sabe? Se coloca na frente da empresa com uma postura diferente, com a postura que você quer. Eu sempre ouvi muito pelas empresas por onde eu passei de que eu tinha uma postura de dono de empresa, e eu nunca fui dona de empresa nenhuma, né? E isso pra mim, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, como assim? E aí eu fui tentar entender. Então, de fato, essa postura de dono é isso, é o funcionário, é todo mundo que está ali, assumir a empresa como sua, né? E se colocar diante das pessoas, dos clientes, até dos próprios donos ali da empresa, para que você faça, antes de qualquer coisa, o seu nome como profissional. Eu acredito que isso aí, essa questão da credibilidade, são portas abertas que você vai deixando ao longo do caminho. E eu vejo, principalmente a partir do momento que você começou a empreender, que isso foi imprescindível para você. É verdade. Eu acho que a gente tem algumas lições aqui que a gente pode tirar, né? Eu acho que a primeira lição é: sonhe, acredite, né? Se você não tem um sonho, eu acho que você já está morto por dentro, né? Porque senão você não vai ter uma motivação. Você pode, eu digo que podem me chamar de sonhador, não sei se é porque eu sou de peixes, né? Dizem que pisciano é sonhador, mas assim, independente de onde você está, imagine aonde você quer chegar, sonha, e aí vê o que você precisa. Então, primeiro, acho que a primeira dica que a gente tem que te dar é: sonhe e acredite no que você quer. Depois, planeje. Né? Planejamento é diferente de você ter os recursos para abrir. Qual é o planejamento? O que você precisa? Como é que você faria? Aonde você quer chegar? Exatamente. Se você quer abrir um negócio, qual é o público-alvo do seu negócio? Né? Qual é a margem que você tem? Você vai comprar um produto, você vai fabricar um produto, você vai terceirizar um produto? Para quem você vai vender? Se você tiver que ter um ponto, aonde vai ser? Então, esse planejamento você tem que ter antes de você ter o recurso. Se eu tivesse o dinheiro, eu abriria uma loja em tal lugar, eu abriria um galpão em tal lugar, eu ofereceria esse meu serviço para tal pessoa. Então, você já tem isso planejado. Então, você tem um sonho, você tem um planejamento. Então, a hora que a oportunidade aparecer, você já está com isso pronto. Isso vai facilitar muito. Então, tem um livro o autor é o T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele diz que pensamentos levam a sentimentos, que te levam a ações, que te trazem um resultado. Então, não é como se fosse uma fórmula pronta. Pensa, sinta, e aí aquele sentimento, aquela sensação que você tem vai te levar a um resultado. Então, eu acho que são essas as lições que a gente tem que ter. A gente vai ter outros bate-papos aqui. A ideia é a gente trazer convidados aqui, não só do estado, mas também de fora, que possa contar um pouquinho das suas histórias também, que possam estar inspirando você a estar saindo da CLT ou que tem aquele planejamento para começar a empreender, que a gente possa te dar esse empurrão que necessita. Então, guarda essas dicas. Nos próximos episódios aí a gente vai vir com mais ideias e mais dicas para vocês, mas eu acho que seria isso, né, meu amor? Sim. Disse tudo e mais um pouco do que a gente realmente precisa, só para ficar um pouquinho mais claro para todo mundo. O que o Diego falou em relação ao sonho, né? Mentalizar o que a gente quer, o que a gente planeja para o nosso futuro. Eu sou, assim, prova viva de que isso acontece. Acho que isso dá um episódio, né? Dá. Isso acontece porque eu vivi e eu vivo isso na minha vida diariamente. Muita coisa do que eu vivo hoje, até trazendo um pouco para a vida pessoal, foram coisas que eu mentalizei a vida inteira. E tem coisas que acontecem assim, eu chego a me assustar. Então, de fato, coloca na tua mente, no teu coração o que você quer, visualiza onde você quer chegar e trabalha em cima disso, né? Trabalha, porque quando você enxerga o resultado antes dele vir,
fica mais fácil de você ir se ajustando, né? Eu preciso acertar aqui, preciso melhorar esse outro lado, até chegar onde eu quero. Então, realmente, sonhar é um passo muito importante. E agir em cima do sonho. É o primeiro de tudo. É. É isso. Então, gente, obrigado para quem ficou com a gente até aqui, tá? Esse é um episódio piloto. Nós somos os hosts, Diego e a Ana, e eu espero que vocês acompanhem a gente aqui. Compartilha, segue o canal, a gente vai ter muito convidado bacana para vocês. Vejo vocês em breve. Até lá. Obrigado.